Este é mais um Exclusiva da UNB-TV. Eu estou aqui com o Gabriel Carneiro e o Jorge Costa para falar de um projeto muito legal chamado Estação do Choro. Tudo bom, gente? Opa, beleza, tudo E aí, ótimo. vamos começar então. O que é o Estação do Choro? Boa pergunta, né? Brincadeira. Cara, o Estação, na verdade, foi uma ideia nossa, assim. Na verdade, uma oportunidade que a gente teve, né? Que o Sesc disponibilizou o teatro, né? Durante as últimas sextas-feiras. De 4 meses, de 4 meses. Né? A gente conseguiu essa pauta e a gente teve essa ideia de bolar um evento para ampliar os espaços, né? Sim, para ampliar o espaço da cena do choro de Brasília, né? Então, o Estação do Choro foi isso, né? O Sesc Estação, da 504 Sul, abriu esse espaço para a gente estava com essa ideia de poder abrir mais, né? Para poder, enfim, trazer mais gente novos compositores, enfim, o pessoal que está tocando na cena do choro de Brasília, né? Com o intuito de ter mais, circular mais, né? O som. E a ideia era fazer exclusivo de Brasília ou já tinha uma ideia de trazer artistas de fora? Como é que era? A nossa ideia inicial era exclusivo de Brasília. Então, a gente tinha 4 datas inicialmente, né? As 4 últimas sextas-feiras, de março, abril, maio e junho. E aí a gente pensou, vamos pegar um pessoal mais novo, um pessoal mais estabelecido, vamos fazer essa troca, né? Só que, conforme a gente fez o primeiro, Thiago Tunis, o segundo, Sérgio Moraes, começou a surgir gente ligando, mandando mensagem e tal. E aí a gente conseguiu fazer esse contato fora de Brasília, que é a Morgana Moreno e o Marcelo Osório. Que vão participar agora da terceira edição, né? Que é agora dia 31/5. E são vocês mesmos que fazem a curadoria, a seleção, como é que é? Somos nós, né? Somos nós. A gente conversa e chega num acordo, basicamente. Assim, às vezes tem uma ideia, agora, antes da entrevista, a gente estava até conversando, pensando em quem seria o próximo, assim, que seria o do mês de junho. A gente vai conversando, vai falando com o músico. E o que eu acho legal do projeto é que é uma oportunidade de você ver um grupo que se forma para estar lá, sabe? Vai acontecer um negócio, um encontro que muitas vezes não vai se repetir. Então, a gente até conseguiu fazer uns vídeos, né? A gente fez um vídeo com o Thiago Tunis, fez um vídeo com o Sérgio Moraes depois em estúdio, porque a gente gostou tanto do encontro que a gente pensou, pô, a gente fez esse encontro tão legal entre músicos que tocam em diferentes grupos e etc. E a gente não vai registrar, e aí a gente conseguiu fazer vídeos de registro e tudo mais. Acho que... E assim, né? Tudo isso, né? Essa coisa de ser exclusivamente Brasília, começar a vir gente de fora... Né, foram coisas que foram acontecendo, né? Foi de forma muito despretensiosa que a gente pensou em bolar esse evento, mas a coisa começou a dar certo, né? Assim, já teve um retorno maravilhoso e, enfim, as pessoas começaram a se interessar, a pedir pauta, né, para estar também nas próximas edições. E também, né, essa coisa do vídeo, de gravar, foi também essa coisa de juntar uma pessoa, um grupo novo, uma formação nova para tocar um dia. Então, pô, a gente teve um trabalho tão legal, né? Foi tão gostoso tocar junto ali, montar esse repertório, por que não, né, tentar, tipo assim, eternizar isso aí, dar um registro mais firme, né, desse encontro, né? A gente tinha medo de ninguém ir e acabou que lotou os dois, né? Exatamente. No primeiro a gente falou assim, coisa, será que vai dar certo? E deu, aí todo mundo foi, lotamos a casa 2 vezes, então a gente ficou muito feliz. Agradecer o Sesc por abrir o espaço, né, assim, ter sido super prestativo na nossa empreitada aí, né, de disponibilizar pra gente, né, o teatro, enfim, né. O evento tem um formato, vocês têm uma banda fixa e aí como é que é, mais ou menos? Olha, eu e o George, a gente toca há muito tempo juntos, né? A gente já tem muita intimidade ao tocar juntos. A gente tocou num grupo chamado 5 no Eixo, depois num grupo chamado É do que Há. Exato, é verdade. E Choro pra 5 agora, né, muito mais recente. E então o formato é fixo, mas ele é maleável há muito tempo, então não é tão fixo assim. Então, por exemplo, no primeiro show, a ideia era que o George fizesse o violão, só que ele não pôde. E aí a gente ele ia fazer tinha outros compromissos já estabelecidos e tal. A gente chamou a Jussara Dantas, que é maravilhosa violonista aqui de Brasília também, para poder fazer. Se algum dia eu não puder, vai outro pandeirista fazer os ensaios e tudo mais. Então, normalmente, o grupo vai contar comigo, com o Jorge Costa e com o Vinícius Viana, no violão de 7 cordas. E os outros instrumentistas a gente vai tentando alternar o máximo possível, para também contemplar outros músicos, né? A ideia é que o negócio seja amplo e traga outros músicos para tocar e tal. Quando a gente fala de choro, talvez assim, a gente monta um estereótipo, já a gente lembra muito da cena carioca, ou talvez alguém puxe até Novos Baianos, aquela coisa mais psicodélica. E a gente está vendo esse movimento muito forte do choro de Brasília. Para você, assim, o que vocês acham que define o choro de Brasília? O que ele diferencia dos outros? Cara, a definição, eu acho que certa seria, tipo assim,
é um choro livre, assim, de liberdade, né? Acabei falando. Falando o nome do grupo Choro Livre, né? Que é o grupo que o Jorge toca que também. Eu toco também, Mas, na verdade, eu acho que esse nome é legal porque Brasília, por toda a história dela, uma história recente, inclusive, né? Foi um lugar que reuniu gente do Brasil todo, né? E tem influências de todo o Brasil. Então, acho que no nascimento de Brasília, quem esteve aqui, quem está aqui, né, nesse início de caminhada, não tem muita, não fica muito amarrado a tradições, sabe, conceitos assim que já estão arraigados assim na história da cidade. Então, acho que na arte, né, a gente observa muito isso e no choro, essa liberdade de criar, de incorporar, né, enfim, outros gêneros, né, de trazer outras linguagens e misturar tudo isso aqui, que é a cara de Brasília, né? Então, acho que liberdade é uma coisa que a gente pode falar, assim, que define bastante a cara do choro de Brasília. Eu concordo e eu ia dizer, é um choro jovem também, assim, no sentido de ele testa as fronteiras, ele testa os limites, ele procura até onde pode ir ou não, sabe? Então, as pessoas aqui em Brasília são muito carentes de uma memória, de uma tradição, de uma identidade e tal, procuram uma identidade. E então você vê aqui em Brasília várias pessoas estudando bastante choro, procurando as tradições. Então não se rasga a tradição de maneira nenhuma. Mas ao mesmo tempo está sempre se procurando de que maneira inovar dentro dessa tradição, assim, testar as fronteiras, até onde vai. Assim, existem vários elementos que caracterizam o choro numa identidade. E Brasília está sempre tangenciando essa identidade do choro, indo para os limites, procurando as bordas, para poder chegar numa identidade que é nossa. Assim. Então, eu diria que é isso. O choro tem um formato cantado, mas ele tem um formato instrumental que é muito forte, né? A gente sabe que a música instrumental sempre teve uma dificuldade no Brasil, falando de mercado. A gente viu o CD, o MP3, agora estamos na era do streaming. E vocês que têm esse contato com o instrumental, como é que você vê a sobrevivência do músico dentro disso e como é que isso chega no público? Eu tenho muito a dizer sobre isso. O choro, ele passa, na passagem do vinil para o CD, ele passou por uma decadência gigantesca. Super crise, né? A crise foi muito grande, porque, assim, basicamente a venda que o mercado fez pra gente foi assim, joga fora todos os seus vinis, que a gente vai te vender tudo de novo em CD, porque essa mídia é maravilhosa, tem um laserzinho, é meio Jornada nas Estrelas e tal. Digital, né? Digital e etc. E as pessoas compraram essa ideia. E hoje você vai no bar, tá cheio de vinil decorando os lugares e tal. E o choro, que existia bem estabelecido em vinil, ele não passou a ser bem estabelecido em CD, porque o mercado só teve interesse de vender aquilo que as pessoas fossem comprar. E ninguém ali naquele momento queria comprar choro. Então, as coisas de choro ficaram obsoletas. Assim, existia muito bem em 78 rotações, que eram os vinis anteriores. Existia bem estabelecida em vinil, mas muita coisa se perdeu na passagem para o CD. Então, graças à pirataria, acabou que a coisa foi voltando. Assim, quando veio a internet, deu a possibilidade de uma pessoa que tinha o vinil lá do outro lado do mundo e tal, digitalizasse aquilo, me passasse, jogasse pra cá. E aí surgiram esses blogs que começaram a compartilhar, enfim, essas músicas super lado B, lado C e tal. E Loronixon que tenha. E aí, nisso, o choro acabou... Isso vem em conjunto com a volta do choro e com o estabelecimento mais forte dessa geração do choro. A gente, quando a gente começou a tocar, eu me lembro que eu fui comprar disco de choro, não achava disco nenhum. E aí, de repente, um dia o Fernando César chegou e falou assim, ó só, tem aqui um DVD, e tinha um DVD todos os discos do Jacó. Eu pensei, pô, que negócio maravilhoso e tal. E eu fui ver aquele negócio, passei pro meu computador e tudo mais. E hoje em dia, você encontra muito bem coisas antigas de choro, coisas que você nem encontraria em CD. Então, essa digitalização fez muito bem ao choro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um outro processo, que é esse processo do streaming, que muitas vezes também deixa outras coisas obsoletas. Porque não necessariamente você coloca no streaming aquilo que já foi também. Então, é outra mudança de mídia. Mas, por um outro lado, eu acho que para os novos artistas, acho que é muito bom porque está muito na nossa mão agora, né? Então, a gente não depende mais de gravadora e tal. Então, a gente grava um disco, a gente pode colocar nos streams, fazer a distribuição, né? Então, por esse lado, né, o que é novo, o que está surgindo, eu acho que facilita muito mais porque a gente tem uma aproximação muito maior com o público, né? E não só os streams, hoje as mídias e canal do YouTube, Instagram, Facebook, tudo isso, né,
traz esse poder pro próprio artista, né? Coisas que seriam locais, hoje em dia a gente acha, isso é importante, né? Assim, a gente consegue ouvir os chorões de São Paulo, de Minas, de Pernambuco, a gente consegue achar coisas que às vezes se fosse só a mídia física, a gente não conseguiria achar aqui de jeito nenhum. Já que você citou essa coisa das coisas locais, vocês têm a intenção de expandir o projeto, participar, já que é o Sesc, ele existe em vários lugares do Brasil, como é que está isso? Ó, por enquanto, a nossa parceria é com o Sesc da 504, a gente até já fechou para o segundo semestre, fazer também em setembro, outubro, novembro, e é uma parceria que a gente está bem feliz. Mas, assim, a gente já andou tendo umas conversas, de repente, fazer no Garagem, né, que é outro Sesc de Brasília. E, bom, se os outros Sescs se interessarem, a gente também iria. Mas o interessante, assim, a gente não está necessariamente vinculado totalmente ao Sesc. O Sesc cedeu espaço, foi muito solícito com a gente sempre, apresentou a oportunidade de a gente expor nosso projeto, mas no que tiver e nas oportunidades que a gente tiver de expandir, a gente estamos expande. sempre abertos aí, né? A ideia do Estação do Choro, na verdade, é poder ampliar o espaço do choro em Brasília. Mas, se puder ser no Brasil, ótimo, né? Que nomes vocês ainda têm, assim, aquela, porra, eu queria trazer muito fulano de tal? Vocês têm essas listas, assim, esse desejo? Bonovox. Lenny Kravitz. Ed Vedder. Exatamente. Não, então, eu estava conversando aqui antes, né? Assim, existem vários músicos maravilhosos que a gente queria pôr para tocar. E às vezes você vai conversando, isso aqui é trazer um e outro e tal, e de repente quando você vê, falta data. Sabe? A gente queria ter mais data para poder trazer mais gente. Assim, tanto pessoas mais novas que estão começando, quanto pessoas mais antigas da cidade. Até meio que uma homenagem a uma pessoa que influenciou a gente. Então, a gente pode citar vários músicos, mas talvez nenhum deles vá participar de fato, né? A gente não sabe exatamente. Eu acho que assim, a intenção é sempre fazer essa mescla, né? De gente nova, dos novos instrumentistas que estão aí estudando, ralando, né? E buscando um espaço, né? Querendo mostrar um trabalho, produzindo, e o pessoal que já está aí tocando, já tem uma carreira, né? Então, acho que nomes assim, a gente poderia falar, né? Mas eu acho que talvez a pessoa nunca vai ser chamada. Seria chamada ou, sei lá, né? Enfim, faltaria alguém. Enfim. Mas eu acho que, assim, a título de registro, a gente pode falar de nomes que estão bem estabelecidos na cidade e que estão tocando hoje em dia e que a gente admira. Nesse caso, sim. Então tem muita gente boa, assim, da nova geração aí. O Matheus Zonato, excelente. Sim, Rodrigo Zolê, o Vitor Adonai. O próprio Thiago Tunes, que participou da primeira edição. O pessoal mais antigo, a gente chamou o Serginho Moraes. A gente admira muito o Moisés Alves, trompetista. A gente admira Pablo Fagundes, gatista. Tem um pessoal, assim, maravilhoso na cidade, que toca super bem, que a gente admira e que a gente gostaria muito de participar. Sim. Só não sabe se vai ter data para todo mundo. Mas, exatamente, mas todos são bem-vindos, né? Todos são bem-vindos demais. Vocês estão com um projeto cultural, um choro, que é uma coisa, como até a gente conversando aqui, falando das mídias, é uma música que tem suas dificuldades quanto ao mercado. Quais são as dificuldades de fazer cultura em 2019, em Brasília? São grandes, né? Muitas. Primeiro pelos espaços, né? Que já não só de 2019, mas de uns anos para cá, eu acho que cada vez mais os espaços em Brasília estão limitados, né? Assim, essa coisa da lei do silêncio, a gente tem encontrado bastante dificuldade para se estabelecer em alguma casa, algum bar e poder fazer o que o choro mais faz, que é o quê? São as rodas, né? São esses encontros, que é o que faz o ambiente do choro circular, né? Então a gente tem tido muita dificuldade, primeiramente, com os espaços. Essa foi uma das intenções nossas de bolar a Estação do Choro, né? De ir driblando essas dificuldades. Né? Porque o choro, esse choro que a gente faz a apresentação, ele é uma das manifestações do choro. Só que uma coisa muito importante no choro é a roda, que ela é informal, que ela é no bar, que ela é na rua, que ela é na casa do outro. E tinha muitos choros em bares. E com a lei do silêncio a gente acabou perdendo isso. Perdendo muito isso. Né? E agora, assim, a gente fica muito temeroso com as possíveis, né, restrições que vão ter no Fundo de Apoio à Cultura, que foi algo que pra gente foi muito importante. Muito. A gente sabe que o quanto ajudou a gente a se estabelecer como músico, estabelecer a gente em nossa carreira. A gente já fez projetos do FAC, do Circulação do Choro para 5, o disco do Choro para 5 a gente lançou pelo FAC. Turnês e tudo mais. E já tocamos em projetos do FAC de outras pessoas. Então, pra gente, foi sempre uma oportunidade de se manifestar como artista. Então isso é algo que deixa a gente um pouco temeroso em relação a isso. Uma vez também que as mídias, né? Eu falei que as mídias sociais as possibilitam
né, a gente poder divulgar o nosso próprio trabalho e estar mais próximo do público. Mas as mídias que abrem espaço, né, as grandes mídias para os artistas divulgarem o trabalho, elas não estão tão abertas ainda, né, para gêneros como choro, gêneros mais de raiz, né? Existe muito essa coisa do foco nas coisas mais comerciais. Então, né, a falta desse fomento, né, como o FAC, dificulta um pouco mais para a gente, porque esse fomento é que faz a gente, né, poder alavancar nosso trabalho, né, mostrar, ó, a gente tem uma verba aí para poder divulgar, para poder rodar o país, rodar o mundo, né, e sobreviver aí, né, e conseguir, né, deixar o choro vivo, né. E as pessoas às vezes, assim, quando a gente entra num lance de crise econômica, né, nesse momento que a gente está político, social, econômico do Brasil, às vezes pensam que a primeira coisa que você pode tirar são das coisas ditas supérfluas, né? Tipo educação, tipo cultura. E a gente vê todo esse problema, a gente sabe de todo o dilema que isso tem. E eu tenho uma crença, e eu espero que isso se justifique, que isso, né, se legitime, mas eu acredito que nessa hora as pessoas procuram mais ainda pela identidade, mais ainda pela cultura, mais ainda pelas coisas, espontaneamente, porque quando se ameaça a identidade e a memória geral, as pessoas meio que vão atrás daquilo. Então, já que as pessoas procuram, onde é que a gente acha a Estação do Choro? Quando é que acontece? Vamos lá? Toda última sexta-feira do mês, no Sesc da 504 Sul. Os ingressos estão pelo Simpla. Simpla.com.br. Isso, R$20 a inteira, R$10 a meia. Hoje em dia em Brasília todo mundo tem meia. Mas também, se as pessoas estiverem interessadas, a gente queria agradecer também o Rui Godinho, que se interessou pelo projeto e e disponibilizou ele na Rádio Câmara. Sempre sábado, meio-dia, o programa dele na Rádio Câmara. E agradecer ao Rui Godinho e ao interesse das pessoas. Gabriel, Jorge, muito obrigado. Obrigado. Parabéns, vida longa aí o Estação do Choro, que ele continue crescendo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Esse foi mais um exclusiva da UNB TV. Você fica agora com trechos do Estação do Choro.